Ministro da Fazenda defende no Senado déficit público maior para estabilizar a economia. Comissão do Senado quer que meio ambiente vire disciplina obrigatória nos ensinos médio e fundamental. Ministro da Ciência e Tecnologia admite que fosfoetanolamina pode ser liberada para consumo como suplemento alimentar. Você vê nesta edição. Boa tarde. O cumprimento da atual meta de economia para o pagamento de juros da dívida, o chamado superávit, pode ser prejudicial para a estabilização econômica. Assim, o ministro da Fazenda justificou a proposta de readequação fiscal para 2016, enviada ontem ao Congresso Nacional. Com a nova proposta, o déficit público poderá chegar a 96,6 bilhões de reais. O ministro explicou que a autorização para um déficit maior vai permitir manter investimentos prioritários e honrar despesas obrigatórias. Assim, o governo espera que o contingenciamento de recursos possa ser menor que o anunciado até a semana passada, que chega a 44,6 bilhões de reais. Segundo Barbosa, o principal fator para esse cenário é a forte redução das receitas no atual momento de recessão econômica, em que a projeção de queda do Produto Interno Bruto chega a 3,1% neste ano. Na situação atual da economia brasileira, nós não achamos adequado aumentar demasiadamente a arrecadação, por isso pode empurrar a economia mais para baixo. Nós também não achamos adequado cortar muito mais os gastos do que já foi cortado, porque isso também pode empurrar a economia mais para baixo. Então é melhor que a União absorva essa frustração de receita temporariamente. O governo incluiu no mesmo projeto de lei medidas de médio e longo prazo que devem contribuir para a estabilização da economia. Entre elas, o alongamento da dívida dos estados com a União em 20 anos. Em contrapartida, os estados não poderão conceder incentivos fiscais e nem aumentar salários por 24 meses. O ministro da Fazenda reforçou ainda que o maior desafio do governo é o ajuste fiscal e lembrou aos senadores a importância de aprovar reformas estruturantes, como a da Previdência. Segundo Barbosa, gastos com aposentadorias e assistência social representam 45% das despesas primárias do governo. Como a maior parte das despesas são obrigatórias, esse processo inevitavelmente envolve uma iniciativa legislativa, uma proposta por parte do Executivo para avaliação e aprovação por parte do Congresso Nacional. Não há como desconhecer que nós estamos vivendo um impeachment no Congresso brasileiro. E todas essas medidas que Vossa Excelência sinaliza, a meu juízo absolutamente insuficientes, ela necessita de unidade e apoio político. E esse apoio político não existe no Congresso e não existe na sociedade brasileira. Talvez tenhamos exagerado na renúncia das nossas receitas, na concessão de desonerações. Tenhamos errado em outras ações, no sentido de uma necessidade de um maior controle da situação fiscal no nosso país. Porém, esquecer que nós estamos vivendo, desde 2008, uma crise internacional que quebrou economias tão sólidas quanto a nossa, ou mais sólidas ainda, é, na verdade, uma tentativa de falsear a realidade. A Comissão Senado do Futuro aprovou hoje a realização de audiência pública para debater os efeitos da aprovação do Marco Legal da Primeira Infância e o que precisa ainda ser regulamentado nessa área. Os senadores também decidiram que em 2016 vão se dedicar ao exame das políticas de segurança alimentar e melhoria da nutrição, educação inclusiva e igualitária de qualidade dentro dos objetivos firmados na Agência 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Comissão de Meio Ambiente quer ouvir o ministro da Saúde sobre a situação da Hemobras. O pedido foi aprovado em reunião nesta terça-feira. Os senadores também discutiram normas para a substituição de celulares defeituosos e a educação ambiental nos ensinos médio e fundamental.
Em vigor desde 1999, a Política Nacional de Educação Ambiental determina que os conteúdos referentes ao tema sejam oferecidos por todas as disciplinas da grade curricular. Mas um projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente pode mudar essa diretriz, estabelecendo que a educação ambiental seja uma disciplina obrigatória nos ensinos médio e fundamental. A matéria ainda vai ser analisada pela Comissão de Educação. O caminho é realmente colocar disciplinas como essa e partir definitivamente para um projeto de presente e, sobretudo, de futuro, que é a escola de tempo integral. Com certeza, com a escola de tempo integral, presidente, não faltará tempo para que uma disciplina como essa seja instituída. Acho que nós já estamos mudando. A consciência ambiental está ganhando força, mesmo na Amazônia. Nós já tivemos momentos mais difíceis. Outro projeto aprovado estabelece normas para a substituição de telefones celulares defeituosos. Entre as inovações do texto está a previsão do empréstimo de um aparelho similar, sem ônus para o consumidor, durante o prazo de reparo do defeito. O empréstimo deve ser feito pela assistência técnica, desde que a garantia do produto ainda esteja em vigência. No caso do telefone celular, ele é um produto que pode ter o seu problema resolvido com a substituição imediata do aparelho ou de peças, porque ele é feito por montagem de diversas peças. A comissão aprovou ainda a realização de audiências públicas para discutir a situação da empresa brasileira de hemoderivados, a Hemobras. A primeira delas com a presença do presidente da empresa, Marcos Arraes. Num segundo momento, os senadores pretendem convidar também o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Os senadores aprovaram também um convite para que o novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, participe de uma audiência pública para tratar das ações e dos programas do Ministério voltados para a segurança pública e o combate à violência. O problema de segurança no país não é só o problema do desemprego. O desemprego alarmante, que hoje já passou de 20 milhões de brasileiros desempregados, o problema da segurança é muito grave, né? E nós temos que ouvir do ministro quais são os programas, o que ele está pensando a executar diante deste ministério. Então é importante, até porque o regimento interno do Senado Federal já determina que o ministro da Justiça deverá, pelo menos uma vez ao ano, vir ao Senado Federal e falar sobre os seus programas, sobre a sua estratégia de trabalho. A fosfoetanolamina poderá ser autorizada para uso como suplemento alimentar. Essa possibilidade foi anunciada pelo ministro Celso Pancera em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. O ministro foi convidado para falar sobre as prioridades da pasta. De acordo com o ministro Celso Pancera, os estudos coordenados pelos Ministérios da Saúde, da Ciência e Tecnologia já chegaram a uma conclusão. A fosfoetanolamina, conhecida como pílula do câncer, não faz mal para o organismo humano. O uso da substância foi aprovado semana passada pelo Congresso, mesmo sem a conclusão de pesquisas que comprovem a eficácia. Uma das alternativas estudadas pelo governo para a comercialização seria o registro do produto como suplemento alimentar. O ministro anunciou que a decisão sobre o assunto será tomada nesta quarta-feira. Não tem como ela legalizar alguma coisa que não existe formalmente dentro da estrutura dela. O que nós avançamos bastante já até agora é que a gente tem certeza que não faz mal para o corpo humano. Nós podemos trabalhar com diversas expectativas, né? Por exemplo, como suplemento alimentar. Entendeu? Que pode ser uma forma de você colocar a fósforo no prateleira das farmácias. Legal. Interessante. E é o caminho que nós tendemos a seguir. Esta situação tende a encontrar uma solução um tanto inesperada, mas que viria a satisfazer todas as partes.
Além dos estudos sobre a fosfoetanolamina, Celso Panseira citou entre as prioridades do Ministério para 2016 o plano de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti e a recomposição do orçamento da pasta. Uma das alternativas é conseguir um financiamento externo. Os cortes no Ministério este ano chegam a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Nós já estivemos com o BID, já acertamos o tamanho do financiamento, é de 1,4 bilhões de dólares, seriam 200 milhões de dólares esse ano e 300 milhões nos próximos 4 anos, seria dinheiro que entraria no CNPq e na FINEP. Com isso, nós teríamos um aporte de financeiro muito forte. Durante a audiência pública, o ministro Celso Panseira, que é do PMDB, também foi questionado sobre a saída do partido da base do governo. Eu vou aguardar a resolução que será aprovada ou não. Na reunião do partido, já comuniquei o presidente do meu partido, o vice-presidente da República, Michel Temer, que o meu desejo é continuar trabalhando no Ministério. Além de ouvir o ministro de Ciência e Tecnologia, os senadores aprovaram a política pública que será avaliada este ano, os fundos de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico. No ano passado, a comissão avaliou o programa Ciências Sem Fronteiras. Uma audiência na comissão mista que avalia a medida provisória 701 trouxe ao Senado representantes de agricultores e pecuaristas e também de produtores de proteína animal. A MP autorizou seguradoras e organismos internacionais a venderem o seguro de crédito à exportação. É um seguro que protege o comércio de produtos brasileiros no exterior e que hoje é oferecido apenas pelo BNDES. Há uma emenda, inclusive, do senador Caiado, propondo também produtos pecuários. A nossa sugestão é que sejam, então, produtos agropecuários, porque aí não fica a dúvida se é agrícola ou pecuário. E, então, talvez ficasse mais amplo e mais preciso em relação à realidade do comércio agrícola brasileiro, tratarmos de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico. É um setor que exportamos 8,5 bilhões de dólares no ano passado, em 2015. O setor de carnes como um todo exporta 15 bilhões de dólares ao ano. E isso tem sido, nos últimos anos, aí, bastante significativo para o equilíbrio ou para o superávit da balança de pagamentos. Você pode rever o Senado Agora em nossa página, senado.leg.br/TV. Lá você encontra também outras notícias, além de nossos programas e documentários. Obrigado por sua companhia e continue com a nossa programação.